Muito boa noite, meus irmãos e amigos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando esse evangelho tão maravilhoso, que tem o poder de transformar vidas. E nós estamos aqui, mais uma vez, para estarmos estudando, refletindo sobre uma porção da palavra do nosso Deus. Temos aqui hoje o privilégio, de termos o pastor Luiz Antônio, pastor auxiliar da nossa igreja, e que tem atuado em algumas missões, principalmente lá em Presidente Bernardes. Também temos aqui o privilégio de ter o pastor Humberto Sedano, pastor lá da nossa congregação em Álvares Machado. E hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jonas, Jonas. E quando se fala em Jonas, vem sempre à mente, o peixe, o grande peixe, Mas nós sabemos que o livro de Jonas é muito mais, que um grande peixe. É um livro realmente que nos traz grandes ensinamentos da palavra do nosso Deus. E hoje o título, da nossa lição diz assim: um olhar para a eternidade. E esta lição ela está baseada, ela tem como texto áureo o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11, do versículo 29 até o versículo 32. E nós vamos ler esse texto, que diz assim: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até dos finais da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converterão com a pregação de Jonas. E eis aqui esta quem é maior do que Jonas. Nós vamos orar, pedindo orientação e sabedoria ao nosso Deus para o estudo, aqui da nossa mesa de explanação. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui com a nossa mesa de explanação bíblica, junto com os pastores e os irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela internet, para estarmos meditando, refletindo na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e principalmente sobre a vida da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor continue a nos fortalecer, a nos conduzir, para que nós possamos sempre estarmos testemunhando, falando do seu amor para conosco, Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor esteja nos orientando, nos capacitando, Senhor, nesta noite, para que a Tua palavra realmente seja explanada aqui e que ela possa atingir corações, Pai, que ainda estão sedentos da Tua palavra, Senhor. Ser com os nossos pastores e que tudo que formos falar aqui e fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Esta é a minha oração que eu faço, agradecida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus caros irmãos e amigos. A lição de hoje realmente, então, vai nos trazer muitos ensinamentos, para as nossas vidas. E como eu disse, quando se fala em Jonas, sempre se lembra do grande peixe, Mas eu gostaria aqui de estar citando, alguns fatos, que ocorreram na ocasião de Jonas, quando da sua convocação para levar a mensagem, a palavra de Deus para o povo de Nínive, E nós vemos que ali
na ocasião, aconteceram vários fatos, né, marcantes, né, na vida de Jonas e também na vida do povo de Israel. E, consequentemente, marca para nossas vidas também. Ali aconteceram fatos, né, ações sobrenaturais e milagres extraordinários, né? Se a gente realmente parar um pouquinho para nos aprofundar nessa lição, nós vamos ver que aconteceram realmente fatos assim extraordinários. E aqui eu vou citar alguns, né, que foi a tempestade, né, no mar, né, o livramento de Jonas, né, sua permanência viva, né, na barriga do peixe, a conversão em massa, né, dos ninivitas, o crescimento e a morte, né, sobrenatural de uma planta, o vento soprando forte na cabeça do profeta. Mas o maior realmente milagre registrado aqui no livro do profeta Jonas é o fato de Deus, né, ter usado um missionário tão obstinado e errante, né? É um fato curioso, muito curioso. E nós sabemos que Deus chama, capacita, e Deus chama qualquer um de nós, né? Deus usa pessoas imperfeitas, porque se não fosse assim, né, Ele não poderia usar ninguém além de si próprio. Então nós devemos estar preparados, né, para que o chamado do nosso Deus, porque quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, não parou por aí. Aliás, se inicia, né, aí uma nova história, se inicia uma nova jornada na nossa vida, e principalmente, né, porque estamos agora dentro do reino de Deus e temos tarefas a realizar. Então, amados, nós vamos hoje aprender muita coisa a respeito, através, né, da história de Jonas. Eu vou passar então a palavra para o pastor Luiz Antônio, que vai então fazer as suas primeiras considerações, e em seguida então o pastor Humberto também estará fazendo o seu comentário então em relação a esta lição tão preciosa, né, que é um olhar para a eternidade. Pastor Luiz Antônio. Muito bem. Boa noite, internautas, amigos, irmãos. Saúdo aqui também o irmão Oscar na mediação, pastor Humberto Sedano, o irmão Flávio que está aí na imagem, no som aí, nos auxiliando. Realmente a lição é uma lição riquíssima, né? O autor tem como tema aqui um olhar para a eternidade. Ao dizer isso, um olhar para a eternidade, ele já nos chama a atenção para focar no grande amor e no grande propósito de Deus nessa questão. Porque a vida de Jonas, como o autor coloca aqui, pelas crianças, por exemplo, é vista como, às vezes, uma história engraçada, né? Como depende de como é colocado, os desenhos e tal. Mas mais que isso, né, a gente tem que entender aqui o grande amor de Deus para uma cidade ímpia, totalmente ímpia. Nínive era um lugar ímpio, né, e o povo, os assírios, eles eram muito maldosos. Quando eles participavam de uma guerra e eles venciam, né, eles acabavam judiando muito da nação que era perdedora, né? Eles tinham um requinte de como é que se diz, de crueldade, né? Eles tinham estilos assim, usavam ganchos, né? Escalpelavam pessoas, eles eram muito cruéis. E Deus então chama Jonas para uma grande tarefa, né? Deus fala assim em Jonas 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, para Jonas, que conhecia a nação e sabia o grau de maldade que eles tinham no coração, foi um convite assim que deixou ele bastante abalado. Nínive, ele distava aí da Palestina cerca de 800 quilômetros. E o desespero de Jonas foi tão grande que ele desce para Jope
e pega um navio que ia para Tarsis, ou seja, mais distante ainda. Tamanho era o medo, né? E a insegurança do profeta Jonas. Ele pega então um destino para Tarsis. Ele queria ficar bem longe daquela situação. Só que a gente sabe que não dá para fugir de Deus, né? Não há lugar que nós possamos ir que Deus não está. O próprio Salmo 139, né? De 7 a 12, fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, não dá para fugir de Deus. Jonas, ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas ele mostra aqui a sua fragilidade, a sua fraqueza, como todos nós temos também, né, diante de um perigo. E ele estava diante de um grande perigo. A falha dele foi não ter reconsiderado que quem tinha ordenado era Deus, né? E Deus iria cuidar de Jonas, né? Iria protegê-lo. Mas então ele tenta fugir para um lugar mais distante ainda. E aí, como o nosso Deus é que está no comando de tudo, né? O verso 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então olha as mãos de Deus aí. É Deus no controle de todas as coisas. Ele que mandou um grande vento, né? Então a gente vê a ação de Deus na vida de Jonas, e essa ação de Deus está na nossa vida também, não é diferente. Quantas vezes a gente tem um sonho, um plano nosso, do nosso coração, e às vezes as portas se fecham. As coisas começam a dar tudo errado. Quer dizer, é Deus trabalhando para que a gente se volte para o caminho que Ele quer que nós andamos. Foi o que aconteceu com o Jonas e é o que acontece conosco também. Então, o fato de Deus mandar aquele grande vento causou um grande alvoroço, acabou nesse ínterim trazendo sim revelações, né? Porque o povo ficou preocupado, os marinheiros, né, ficaram preocupados. Embora era um povo ímpio, eles tinham também a crença no Deus deles, eles tinham temor aos deuses, né? E ao próprio Deus também, né? E eles então conversam ali, né, invoca, pede para Jonas invocar o Deus dele, né? E Jonas, o que Jonas fez? Jonas, ele entrou numa zona de conforto para fugir do problema, né? O texto fala aqui que ele desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Então ele continuava fugindo de Deus, continuava fugindo da responsabilidade. E nós, às vezes olhamos o texto, né? Olhamos assim o personagem de Jonas e às vezes a gente critica, né? Poxa, mas por que Jonas fez isso, né? Mas o ser humano também não é diferente. Quantas vezes as pessoas têm fugido da responsabilidade? Às vezes o nosso pastor menciona muito a questão da obediência pronta, né? Que grandes heróis, eles mostraram essa obediência pronta. Deus chamou, ele estava ali, né? Agora a gente vê aqui uma coisa diversa. Vê Jonas, né? Deus chama Jonas, ele envia, né? É um grande privilégio ser enviado por Deus. E, no entanto, ele foge, ele compra a passagem para um lugar mais distante, e agora a situação fica difícil, e ele então
vai lá para o fundo do navio e deita e dorme um profundo sono. E aí, então, há toda aquela discussão, né? Lançaram sorte para ver de quem era a culpa. Olha só, as pessoas ali tinham consciência de que aquilo, alguém era culpado daquilo. Até por conta de que também, internautas, irmãos, amigos, aquele período não era um período do mar bravio. Não era um período de calmaria. Então, como acontece tudo aquilo, eles falaram, pô, alguma coisa está errada aí. Né? Não era para acontecer isso. Aí eles lançam sorte para ver por que sobreveio o mal, e lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Caiu sobre Jonas. Aí eles vão e investigam Jonas, né? Que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu, né? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Aí eles ficaram com mais medo ainda, né? Olha, se esse homem é filho de Deus mesmo, então nós estamos perdidos. Alguma coisa ele fez aí para acontecer tudo isso, né? E aí acontece tudo aquilo, né? Que eles perguntam, o que faremos nós para que o mar se acalme? E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então ele, pelo menos ele faz a meia-culpa aqui, né? Ele reconhece que ele está errado e ele dá a dica aqui o que fazer para que tudo aquilo se acalmasse, né? E verdadeiramente eles fizeram, lançaram, né, Jonas ao mar e cessou o mar da sua fúria, né? É lógico que a gente está no capítulo 1, né? São 4 capítulos, mas ao final, o que acontece, né? Depois Jonas, que fugiu tanto, né? Novamente Deus se posiciona, né? Se posiciona e traz, Deus providencia, né? Verso 17 do capítulo 1. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, Deus que preparou tudo isso. Ah, é uma baleia, é um tubarão, não se sabe. Às vezes eu fico pensando, irmão Oscar, pastor Sedano, que esse peixe, ele é semelhante a Melquisedeque, que não teve começo nem fim. Esse peixe pode não ser uma baleia, um tubarão, pode ser um peixe que Deus trouxe para aquele momento só. E depois nem se viu mais. Mas ele ficou vivo? Não se sabe também se ficou vivo. Né? Se Jonas apresenta aqui como uma prefiguração de Cristo, ainda que ele morreu lá dentro, não importa. Deus, né, restaurou ele no 3º dia e trouxe com vida para o propósito que Deus tinha para a cidade de Nínive e o povo de Nínive. Né? Então, diante de tudo isso, o bom desse contexto de Jonas, né, é a chamada para o arrependimento. Né? É a chamada para o arrependimento, onde em Jonas 3,5 fala, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então todos fizeram isso, se arrependeram, né? E assim, de repente um povo tão cruel, né, se arrependeu e Deus não destruiu ninguém. Continuaram com vida, mas de uma forma diferenciada, né? Coração arrependido. Acho que até aqui o pastor Sedano vai dar um enfoque teológico também da questão. Que Deus abençoe o pastor. Obrigado, pastor Luiz. Boa noite, irmão Oscar, pastor Luiz, Flávio também, e cada irmão que está presente também participando do nosso estudo bíblico, não?
Então, iniciamos dos livros mais pitorescos da palavra, não? Como o pastor já falou. Acho que é o livro que mais se usa para crianças do Antigo Testamento, não? A lição do profeta Jonas. E o profeta Jonas tem tantos nomes: profeta fujão, profeta rebelde, profeta relutante, não? E é interessante porque dos 12 profetas menores, ele é o único profeta negativo. Na verdade, é considerado o antiprofeta. Como não deve ser um profeta? É todo o contrário, não? E é rico realmente o texto, porque detrás de Jonas está Israel. Há um paralelo entre Jonas e Israel. A conduta de Jonas é a conduta de Israel. Então, teologicamente, o que se fala é que é uma denúncia contra o profeta e contra Israel, porque vão a cometer os mesmos erros, É interessante que tem um texto em Oséias. O profeta Jonas, ele foi contemporâneo de Oséias. Ele viveu antes da queda do reino do norte, não? Da parte da Síria. Século VIII, não? Século VIII. O século dos grandes profetas. E foi um profeta que profetizou na época de Jeroboam II, época de prosperidade material, só que também de crise espiritual. E Oséias diz assim, não? Porque semearam vento e cegarán tormenta. Oséias 8:7. E isso se aplica àquilo que passou com Jonas, ¿no? Com Jonas, ¿no? Como o pastor já citou, se você vê na Bíblia essa frase, ¿no? Veio a palavra do Senhor a Jonas. E essa forma era como Deus chamava um profeta. Podia ser o caso de Samuel. Samuel estava dormindo, Deus chamou Samuel chamou pelo nome, ¿no? A palavra de Deus vinha à pessoa, e a pessoa se tornava um ouvinte da palavra, se tornava profeta. Deus usava como profeta. E logicamente a palavra de Deus era uma visão, era um oráculo, era uma profecia acerca daquilo que ia acontecer. Então o profeta, ele devia denunciar aos ouvintes, seja Israel, seja Judá, seja uma nação estrangeira, o que Deus queria. Neste caso, vem a ordem de Deus ao profeta Jonas, e ele é enviado a pregar a capital do grande império assírio, que na época era como hoje Estados Unidos. Nínive era a capital do império. Só em Nínive haviam 120.000 adultos. Tá? Uma cidade grande para a época, não? Como o pastor já falou, não? Ele fez o mais difícil, porque de Samaria, onde ele estava, não? Para Nínive, mais ou menos eram 800 quilômetros. Para Tarsis, que era a região de Espanha, eram 3.000 quilômetros. Ele escolheu o caminho mais longo, não? Mais longo. Então, realmente, aqui se vê, não? Essa rebeldia. No lugar de ser alguém submisso a Deus, ele é rebelde. Ele se opõe à vontade de Deus. E tolamente, ele procura fugir assim da presença de Deus, da vontade de Deus, da responsabilidade de pregar, e também pretende fugir do juízo de Deus. E vamos ver aqui no texto, ¿no? No texto, que o profeta, ele vai descer degraus na sua rebeldia. E esses degraus são, na verdade, indicadores da sua degeneração, na sua degeneração. São degraus onde ele mostra que cada vez é mais teimoso, mais rebelde, mais obstinado, para querer certamente sair do propósito de Deus. Por exemplo, ele está em Samaria e vai para Jope, que era o porto. Foi onde Pedro teve aquela visão dos animais que não queria comer, mas depois vai ter que comer, não? Por ordem de Deus. Então em Jope, compra sua passagem, ele desce outro degrau, entra no navio. Ele está no navio e desce outro degrau porque ele vai para o porão. E o último degrau que ele desce é quando entra em sono profundo, diz a Bíblia. São degraus que ele desce na sua rebeldia, na sua degeneração. Ele foge da realidade, não queria saber nada de Deus, da vontade de Deus. Só que temos 3 degraus que são consequências daquilo que ele faz. Por quê? Quando os marinheiros sabem que a tormenta era por causa dele, eles relutam em jogar ele para o mar. Eles jogaram a carga, tanta coisa. É interessante quando você faz um paralelo entre Jonas e os marinheiros, que eram gentios. Eles tinham seus deuses. Jonas tinha seu Deus, que era o Deus verdadeiro.
Eles clamam a Deus, eles tinham temor. Jonas não clama a Deus, Jonas não tinha temor. É contrário, é oposto à atitude de Jonas e dos marinheiros. E é interessante porque essa confissão, como disse um teólogo, aqui temos o primeiro fariseu da história, tá? Por quê? Porque ele fala que ele era hebreu e que temia a Deus. Só que na prática, ele não teme a Deus. Não teme a Deus. Não teme a Deus. Outra coisa, ele não se preocupa com Deus, não se preocupa com os ninivitas, com a alma deles, que podiam perder-se se ele não pregava, e não se importa com a vida dos marinheiros. Não se importa com os pertences dos marinheiros, porque a carga preciosa vai ter que jogar para o mar, não? Então aí vem a consequência daqueles degraus, porque ele é jogado ao mar, aí desce, não? É engolido pelo peixe, aí desce, e onde para? Como diz no capítulo 2, quando ele é levado ao abismo, não tem onde mais descer, não tem onde mais descer. E é interessante, não? Porque essa palavra abismo na Bíblia é símbolo de condenação, é símbolo do inferno, símbolo do inferno. Você vê como começa a Bíblia. O mundo estava assim, forma, vazio, de face ao abismo. Como que está o homem sem Cristo? Está no abismo, está no pecado. E realmente, essa atitude aqui de Jonas, ele deve ser um profeta assim, obediente, sumiso, dócil. Aliás, o nome Jonas sabe que significa pomba. E devia ser tipo uma pomba mensageira, enviado para levar a mensagem, tem que ir. Mas ele não, como alguém disse, vemos isso lá no capítulo 4, não? Ela age como um abutre, porque depois que se convertem, esperava que Deus punisse. Deus punisse. Mas Deus mostra aqui que ele é um Deus do universo. Ele já tinha falado isso, porque Deus é aqui o Deus do céu e também que fez o mar e a terra, não? Deus que fez tudo. Esse Deus do universo, que também é um Deus universal, mostra sua misericórdia, que é a palavra-chave do livro, extensiva aos ninivitas. Antes de pôr Nínive, eu vou dar uma mensagem de exortação, de arrependimento. Só que Jonas não queria entrar nessa universalidade da misericórdia de Deus. Mostra também que Deus é universal, como o pastor já comentou, na omnipresença de Deus. Ninguém foi da presença de Deus. O salmista fala isso, se for para o abismo, se for para o céu, e tanto faz. Deus está ali. Também aqui se fala da universalidade da justiça de Deus. Ninguém escapa da justiça de Deus. E isso se vê com Jonas. Sabe que interessante, porque o texto é bem gráfico, não? Aqui a palavra grande, neste capítulo, se repete 4 vezes. 4 vezes. Uma grande cidade, que era Nínive, a capital da Síria, não? Um grande evento que Deus envia, e esse grande evento gera uma grande tempestade, que também se menciona, e logo no final um grande peixe. Só que detrás de tudo isso que é grande, tem um grande Deus que pune um grande pecador que é Jonas. E essa rebeldia de Jonas certamente o leva às profundezas do abismo. Essa rebeldia de Jonas o leva ao abismo, à escuridão. E aí vem esse comparativo com relação a Jonas e os marinheiros, por exemplo. Os marinheiros reagiram diante da tormenta. Jonas não reagiu diante do temporal. Os marinheiros temeram, não? Jonas não tinha temor nenhum. Eles clamavam cada um ao seu Deus. Jonas não clamou ao Deus dele. Eles lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o peso da embarcação. Jonas desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um sono profundo. Foi louvável a reação dos marinheiros. Agora foi vergonhosa a negligência de Jonas, no caso, dos Jonas, não? E Jonas, por ser assim, um profeta, ele devia dar um bom testemunho, não? Só que ele é repreendido pela sua negligência. O mestre do navio le disse, não? Dorminhoco, levántate, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Como que, no lugar de ter autoridade, no aspecto moral e espiritual, não tinha nenhuma, está dormindo. É um omisso, é alguém que não se importa, ele devia dar testemunho de Deus, devia falar do Senhor, mas quando a pessoa está em pecado é assim. Não lê a Bíblia, não ora, não fala, não evangeliza, não frequenta a igreja, não dá o dízimo, se omite. Nesse caso, age como se fosse um gentio, como se fosse um ímpio. Mas ele descobre que ele não pode fugir da presença de Deus, da justiça de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus.
Jonas, na verdade, era como uma formiguinha diante de Deus, não? Que o vai a colocar na prisão, como testemunho, na prisão do ventre do grande peixe, para que ele possa reagir, E observe ainda mais contraste entre Jonas e os marinheiros. O texto menciona 4 vezes que os marinheiros temían. Só que as últimas 3 vezes se refere ao Senhor. Então eles temían a tormenta, mas quando sabem que há um Deus de Israel que não conheciam, a través de Jonas vão a conhecer, eles começam a temer ao Deus de Jonas. Tá? Jonas confessa que temia a Deus, mas era hipócrita porque não estava obedecendo a Deus. Os marinheiros começaram clamando cada um ao seu Deus, mas terminam clamando ao Deus verdadeiro. Jonas em nenhum momento clama a Deus, Jonas não clamava ao seu Deus, nem por ele, nem pelos marinheiros. Os marinheiros evitaram lançar Jonas. No primeiro momento, eles preferiram lançar as cargas. Eles se preocuparam com a vida de Jonas. Havia mais sensibilidade nos marinheiros que em Jonas. Jonas não se preocupou com a vida dos marinheiros, nem com o prejuízo que estava dando ao jogar-se a cargas que eles estavam jogando ao mar, não? E os marinheiros terminam cultuando a Deus e fazendo uma promessa. Em outras palavras, eles se convertem. Então a gente vê assim, Jonas está aqui e ele desce pecando, vai para o abismo, não? Os marinheiros que estão aqui embaixo sem conhecer a Deus, através de sua atitude, eles vão encontrar-se com Deus. E não porque Jonas foi alguém que os evangelizou, estão vendo justamente que o Deus de Jonas é um Deus justo, um Deus fiel, ele foi omiso, ele foi um péssimo testemunho para os marinheiros, mas isso levou à conversão deles, e tiveram que lançá-lo. Eles não podiam ir contra a vontade de Deus, porque isso era o que aconteceu, e a punição foi isso para ele. Ele foi jogado no mar. E aqui entra essa questão, não? Porque Jonas simboliza Israel. Observen, todos os passos que Jonas comete Israel como nação. ¿Cuál era a responsabilidad de Israel como Jonas? Dar testemunho às nações que há um Deus verdadeiro. ¿Será que Israel fez isso? Não fez. Israel também se rebelou, se acomodou, classificou a quem podia, a quem não podia, talvez, dar testemunho do Senhor. Mas Deus certamente, nesse sentido, não, vai punir a Jonas como pone a Israel. No caso, o paralelo que aqui é interessante, Jonas é jogado ao mar e engolido pelo grande peixe. Israel é jogado ao mar da história e engolido pela Síria. A Síria que vai engolir. E se a gente continua com esse paralelo, o Jonas vai ter uma segunda chance depois que sai do ventre do peixe, e os israelitas vão ter uma segunda chance quando voltam para Jerusalém, não? Depois do cativeiro, uma segunda chance. Mas o que acontece? Depois que Jonas sai do peixe, ele prega tudo isso, não? E discute com Deus, briga com Deus, e fica em silêncio, bravo, amargurado. Por quê? Porque Deus não queria fazer a vontade dele. Termina em silêncio. E como que termina também Israel nesse caso? Porque depois que ele reconstrui o templo, vem a restauração, vem a apostasia tipo Jonas, e termina em silêncio profético. Encontramos que como termina Jonas, termina também Israel no Antigo Testamento. Mal com Deus, em rebeldia, em apatia, em apostasia. Então realmente é uma grande lição, é uma grande alerta para nós, porque isso que passou com Jonas, que passa com Israel, também passa com a igreja, passa com o cristão, passa com os crentes, porque nós cometemos os mesmos erros que cometeu o profeta. Eu vou terminar aqui enumerando isso, não? Deus ordenou a Jonas pregar em Nínive, pois puniria a nação, a cidade, não? A capital. Mas ele desobedeceu e acabou sendo punido por Deus primeiro. Sua desobediência atraiu o julgamento de Deus, a condenação de Deus e a punição de Deus. O nome Jonas significa pomba, e ele devia ser sumiso como uma pomba mensageira, cumprindo sua missão, mas com sua desobediência e rebeldia se degenerou, dificultando a obra de Deus. Precisamos aprender a ser diferentes e obedecer a ordem de Deus com prontidão e submissão. Precisamos aprender a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Precisamos fazer parte do plano de Deus e não agir contra ele. Precisamos aprender a negar nosso eu para que Deus seja glorificado. Precisamos aprender a falar a todos sem preconceito. Precisamos pensar nas vidas e almas dos outros, sendo agentes de salvação.
Cristo foi diferente. Cristo foi o Jonas verdadeiro, que significa pomba. Lembre quando ele foi batizado, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, e ele foi voando a fazer a vontade de Deus. Ele pregou para todo mundo, seja de Israel, seja samaritano, os demais também que ficavam na costa da Fenícia, daquela região também. Ele pregou. Por isso que quando ele fala, em Mateus 12, ele fala assim: eis aqui está quem é maior que Jonas. Então Cristo como profeta foi fiel, foi sumiso, nunca se rebelou contra a vontade de Deus. E um paralelo interessante, não? Um paralelo interessante. Isso entra também em tipologia, só que no aspecto contrário. Para que se salvem os marinheiros, Jonas teve que ser jogado ao mar, não? É um símbolo, porque Cristo se jogou na morte para salvar a humanidade. É um símbolo também, não? Então, Jonas, ele não se jogou, foi jogado, que é diferente, não? Só que Cristo se prontificou, foi para a cruz para salvar não marinheiros, a humanidade toda, não? Então realmente é diferente a Jonas em todo sentido. Então, um grande livro, ainda faltam capítulos para examinar, mas temos que aprender isso, não? Temos que aprender que Deus quer de nós obediência, temos que falar. Se a gente não fala, está pecando contra Deus e está prejudicando aquele que poderia ser salvo se a gente não evangelizar, não falar do Senhor, não? Então, isso aqui é somente aí uma amostra realmente, né, do que nós poderemos assim aprender, né, com esse livro de Jonas. Temos ainda pela frente mais três lições, né? São 4 capítulos, né, desse livro de Jonas. Temos ainda mais 3 lições para frente para estarmos refletindo, né, estudando sobre esse livro maravilhoso, né, que nos ensina profundamente. E como já foi comentado aqui, né, como é importante nós observarmos, né, os detalhes, né, da lição e o que aconteceu com Jonas, né, e também com o povo de Nínive, né, e também, né, na verdade, com todos os personagens, né, que estão incluídos aqui nessa história, assim como o pastor Humberto disse, né, a respeito dos marinheiros, né, e muita gente lê rapidamente e não percebe esses detalhes. Então é importante a gente parar um pouco e refletir sobre a palavra de Deus, que realmente nós vamos aprender muito mais ainda. E quando nós vemos, né, essa lição, né, que se passou há séculos atrás, é importante nós trazermos para os nossos dias, né, como já foi dito aqui. E aí, pastores, nós observamos que Jonas, né, ele não fugiu por medo aí da rebeldia, né, do povo pelos ninivitas, né, pela crueldade como eles matavam, né, as pessoas que eles capturavam. Não foi por isso que ele teve medo, né, de ir lá levar a palavra de Deus, mas aqui a gente observa que ele teve medo, não vou dizer medo, mas ele não queria que os ninivitas realmente se arrependessem dos seus pecados, né? E na verdade ele queria que eles fossem punidos, né? Na verdade isso que a gente percebe aqui que ele desejava, né? Então, pastor, nós vemos então que o livro de Jonas então é um espelho, né, que expõe então a nossa própria relutância, né? Nós como homens falhos, pecadores, né, muitas vezes fazemos essa distinção, né? Infelizmente, quando nós vemos aí no noticiários, né, barbaridades, né, crueldades aí, sempre vem lá no fundo do nosso coração, né, a punição para determinados crimes, para determinadas pessoas, né? Mas nós vemos aqui que para Deus não é bem assim, né? O texto, nós vemos que a palavra de Deus fala que Deus deseja que todos, né, venham a ter o conhecimento, né, da palavra de Deus, todos realmente se convertam realmente a Jesus. Isso realmente, né, estudando aqui essa primeira lição de Jonas, realmente é um espelho para nossas vidas, para os dias atuais? O que os pastores acham? Eu acho que, como o irmão colocou, acho que o ser humano ele tem mesmo esse instinto de vingança, né? De querer dar o troco. Por exemplo, no nosso tempo hoje aqui, se um personagem como o perfil e a personalidade de Jonas, se Deus falasse, ó, você vai para Brasília, né? E você
vai pregar para o pessoal lá, para as autoridades, né? Então essa pessoa, ela já vai com o seguinte instinto: ó, eu vou e eu quero ver aquele povo lá tudo destruído, né? Mas não é assim. O bom da lição, né, é a expressão do amor de Deus. Foi para o povo de Nínive e seria também para o povo de Brasília e para qualquer povo cruel. Né? O amor de Deus, ele vai lá, ele muda tudo. Né? E Jonas, ele estava meio perdidão assim, mas vê que lá no capítulo 4 ele mostra seu descontentamento. E no seu descontentamento é como se ele quisesse justificar que ele estava certo. Ele orou ao Senhor, olha só, foi uma oração que ele faz, hein? Fala: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, ele ainda fala para Deus ainda que ele estava certo. Por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor não ia destruir aquele povo. Né? Então, Jonas, ele traz essa semelhança com o povo de todas as épocas, né? Com os homens de todas as épocas. Né? Porque é comum muitas pessoas pensar assim: fulano de tal, aquele não tem jeito lá, aquele lá tem que morrer mesmo, né? Deus tem que tirar aquilo ali. Mas a pessoa não entende que o poder de Deus é para a morte e para a vida. Deus poderia destruir 120 mil pessoas em Nínive, mas ele optou em preservar, né? Porque é aí que o nome dele foi glorificado mesmo. 120 pessoas, e ele termina dizendo que não teria eu piedade dessas pessoas que não sabem discernir o bem do mal? Ou seja, eram pessoas ignorantes, né? Sem o conhecimento real de Deus. Então, destruir aquele povo, como diz no jargão popular, é chutar cachorro morto. E nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus grande, um Deus amoroso, né? Então, ele muda todo o coração daquele povo, né? Contrariando a vontade de Jonas, do profeta, como o pastor Sedano citou, atípico, né, aos outros profetas, né? Todos os outros profetas se alegraram com a mudança, né? Pelo contrário, Jeremias sofria tanto, né? Por que ele sofria e chorava? Porque ele queria mudança e não via. E Jonas vê a mudança e não quer a mudança, né? Queria a destruição de um povo. Então, a gente quando estuda os temperamentos, ¿no? Nós temos dois extrovertidos, que é sanguíneo e colérico, e temos dois introvertidos, que é melancólico e flemático, ¿no? No perfil de Jonas, ele era colérico. Pessoa explosiva, brava, ¿no? Que bate na mesa e não concorda, essa coisa. E o problema de Jonas é que ele era cheio de si mesmo, ¿no? Era egoísta, ele não aceitava a vontade de Deus, queria sua vontade, porque aqui está a luta entre minha vontade e a vontade de Deus, e ele queria que sua vontade prevaleça. Qual que é a sua vontade? Eles têm que morrer, são os inimigos. É interessante que o Senhor menciona em Lucas 15, ¿no? 3 parábolas, onde fala da ovelha perdida, fala da moeda perdida e também fala do filho pródigo, ¿no? E os 3 desenlaces é que se encontra a moeda, se encontra a ovelha, se encontra o filho pródigo, e diz: hacía festa, não sei, quando um pecador se arrepende, não? Só que ele não fazia festa, ficou bravo. A Bíblia fala assim, não? Isso desagradou muito e ficou furioso. Oye, cheio de si mesmo. Ele era alguém que pregou uma mensagem de misericórdia sem misericórdia. Então, porque são duas coisas interessantes, não? A mensagem e o mensageiro, ambas vêm de Deus. Só que este profeta, ele mostra com sua atitude que não temia a Deus, que não amava ao próximo, que não tinha misericórdia. Porque é um problema que passou com Israel. Israel, Deus escolheu uma nação para ser o povo de Deus, tá? A nação eleita. Só que essa nação eleita devia testemunhar as nações vizinhas, não fechar-se. Mas que vemos na história? Israel se fecha.
se fecha, se orgulha de ser povo de Deus, falam que eles são o povo escolhido, o tesouro de Deus peculiar, os demais são cães, os demais são cachorros, os demais que não prestam, são pagãos, são gentios. Esse sentimento egoísta de orgulho, de soberba, mata Israel e mata Jonas. E sabe que interessante? Como quando alguém se converte, não? Porque muda a forma de seu temperamento. Sabem quem que era um Jonas no Novo Testamento? Era Saulo. Saulo era aquele homem furioso que pegava os cristãos e que não, se não gostava dos cristãos, também não gostava dos gentios. E quando se converte, se torna certamente alguém tão diferente. E a quem enviou a pregar? Aos gentios, não? E ele fala que ele se torna como se fosse uma mãe para os gentios, para evangelizar com carinho, com amor, com paciência, não? Porque houve transformação, houve uma mudança de temperamento. Imagine alguém pregar do amor de Deus com raiva, alguém pregar de misericórdia sem paciência. Existe isso. Estava na Guatemala viajando, não? E um dia entrei na igreja e havia casamento. Um casamento, um tempo gostoso, bonito, carregado de emoções com a família, com os noivos. É um momento em que o pastor tem que ser sábio, prudente, amoroso, gracioso, falar da aliança, compromisso com Deus. E quando vi aquele pastor celebrar aquele casamento, fiquei com tristeza, com raiva e com vergonha. Esse pastor estava mal-humorado, sendo rude com o noivo, com a noiva, com a família. Já queria acabar o casamento logo. Falou com tanta assim exquisitez essa cerimônia. Eu falei, meu Deus, que vergonha. E isso também acontece muitas vezes em velório, não? A vezes a palavra é para evangelizar, mas também para consolar a família. Em lugar de consolar a família, começa a falar com dureza, no lugar de abraçar, começa assim a te insultar, a ofender. Um Jonas na vida, não? Jonas é isso. E sabe que é interessante, não? Porque essa oração de Jonas é porque estava no fundo do poço. Mas quando sai, parece que nem orou, parece que nem se arrependeu, porque volta a ficar mal-humorado. E assim termina, não? Assim termina. E o texto começa falando que Nínive era grande e termina falando que Nínive era grande, porque se importou mais com os ninivitas do que com um homem assim carrancudo, bravo, não? Como Jonas. Então realmente para nós é um momento de refletir, porque a vezes a gente fica assim, não? Não gosto de fulano, não vou evangelizar. Ou porque é de um partido político, porque é um criminoso de outro país, não sei, não? Ou é muçulmano, eu sou judeu, não gosto. Não, mas o amor de Deus é universal por todas essas pessoas. Então realmente Jonas é todo aquilo que não deve ser um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Então realmente aqui é um grande puxão de orelhas para os Jonas da vida, não? Que há muitos, não? Há muitos. Muito bem, pastor. Realmente há muitos Jonas, né? E aí, pastor, gostaria que os pastores também dessem aqui a sua opinião, a sua consideração, assim, na questão pessoal, né? Porque a gente vê aqui que a palavrinha-chave é misericórdia. Misericórdia. Muito bem. Talvez ela esteja até assistindo ou vai assistir um determinado momento, que é um casal que nós estamos estudando a palavra de Deus lá em casa, né, todo sábado. E aí, principalmente ela, né, está cheia de dúvidas. E ela passou por vários momentos difíceis na vida, mas um momento que marcou a vida dela foi a morte do pai dela, né? E no coração dela, pastor, está assim. Ela diz que perdoou a pessoa, que foi um acidente que aconteceu, e o pai dela veio a falecer. Então ela disse que perdoou, né, essa pessoa aí que causou o acidente. Mas no coração dela ainda está, a gente percebe uma certa mágoa, porque ela fala assim, tá bom, Deus perdoa, mas e a consequência? Como é que essa pessoa fica? Porque ela estragou a vida de uma família, né? Ela tirou o líder de uma família, né? O cabeça de uma família. E Deus perdoa e fica por isso mesmo, né? Então a gente vê que ainda falta alguma coisa, né? Então dá para a gente lembrar de Jonas aqui, né? Que Jonas não queria que aquele povo se convertesse, mas na verdade ele queria que fosse castigado, né? Aí essa pessoa, né, que a gente está conversando, que está estudando, a gente percebe que ela ainda tem esse rancor, né? O que os pastores aconselhariam?
Então, aí tem que haver conversão, não? Porque havendo conversão, há regeneração. Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de comportamento. E você sabe que é interessante, eu comentei que Oséias e Jonas são contemporâneos, não? Olha a atitude de Jonas. Se Oséias agisse como Jonas, o que fez Gomer com Oséias? O traiu, se prostituiu. E aí você vê que ele era um homem de Deus, porque amou, a perdoou, a resgatou. Porque ele era um homem de Deus, um profeta, tanto que aponta para Cristo, é o profeta da salvação, o profeta do amor, não? Como o irmão já falou, a palavra-chave aqui é misericórdia, só que ele não tinha misericórdia. E a misericórdia está nas bem-aventuranças, não? Se você tem misericórdia de alguém, também um dia você vai alcançar misericórdia. E a misericórdia está ligada ao perdão. A misericórdia está ligada ao perdão. Lembre a definição, não? Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer. Misericórdia é aquilo que não recebemos mesmo merecendo, que seria a punição, mas Deus nos perdoa. Então misericórdia está ligada ao perdão. Se eu tenho misericórdia, você, alguém que vai ter compaixão, vai perdoar, não importa quem foi. Eu lembro um caso de uma mulher que ela era crente e um rapaz, por assaltar o filho, matou o filho, o único filho que tinha. E esse meu ficou com uma raiva, o pastor falou: filha, ora por aquele rapaz, ora. Tanto orou que Deus colocou amor, compaixão por aquele rapaz, que ela superou aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor, e ela foi visitar o rapaz não queria recebê-la, falou: ela me vai cobrar tanta coisa, não? Então começou a mandar carta, começou a mandar fruta, uma Bíblia, e o rapaz falou assim, não? Essa mulher ficou louca, matou o filho dele e ficou louca, não? Só que ela foi atrás, até que o rapaz recebeu, porque lendo as cartas, ele se converteu. E falou assim: é o seguinte, você matou meu filho, meu único filho você matou. Eu tinha raiva de você, mas comecei a orar por você, Deus colocou em mim um amor por você, e é o seguinte, meu filho morreu, não tem como voltar para trás. Você tem mãe, tem pai? Conta a história dele também, que foi abandonada. Então, é o seguinte, eu quero voltar a você como meu filho. E vou visitar sempre a você, vou trazer roupa, vou trazer comida, fruta, aquilo que precisa. Conta comigo. O rapaz disse que era um homem violento, agressivo, depois se converteu com o testemunho da mulher, se derramou, foi transformado, ganhou também os colegas da cela do presídio. E é a misericórdia que transforma. A Bíblia fala isso, não? Então realmente falta em Jonas, essa mulher tem que experimentar estar face a face com Deus, porque na presença a conversão e a transformação, não? Como passou com o próprio Saulo, não? Que era assim, não? Agressivo. Muito bem. O irmão disse que ela perdoou, mas pelo jeito não esqueceu, né? O Salmos 4, verso 4, ele fala assim: perturbai-vos e não pequei. Algumas versões diz: irai-vos e não pequeis, né? Quer dizer, a ira não é propriamente não é um pecado ainda, é um estado de maldade dentro de mim mesmo. Fala: perdoai-vos e não pequeis, falais com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, eu tenho que fazer uma introspecção, meditar, né? E dormir e esquecer aquilo. Se a ira passa para outro dia, vira uma mágoa, vai se aprofundando e vai aumentando e vai me fazendo mal, né? E Miqueias, capítulo 7, 18, fala assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, né? Deus, né? Aí ele fala: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, perdoar é lançar as coisas na profundeza do mar também. É esquecer. Então ela vai ter que fazer esse exercício. Por quê? Porque senão ela fica com uma mágoa no coração, que aquilo se torna um pecado, né? Era uma ira, e depois ela, por conta disso, ela não vai perdoar propriamente dito, e aí se torna um pecado para ela, né? Um pecado, e esse pecado ele vai corroendo. Veja que Davi, no Salmo 32, ele fala que enquanto ele
encobriu os pecados dele, os ossos dele doíam, né? Quando ele confessou, aí veio a alegria de novo, a paz no coração dele. Então, quando nós sofremos uma ação assim de maldade dos outros, eu já sofri um prejuízo. E se eu não perdoar, eu vou ter outro prejuízo na minha vida, né? Que é a mágoa que vai me adoecer. Olha que coisa, né? Eu já sofri um prejuízo e se eu não perdoar, se eu perdoar, eu estou livre, né? Agora, se eu não perdoar, eu vou adoecer, vou ter outro prejuízo na vida, né? Então, que Deus tenha misericórdia dela, que ela entenda, faça uma oração, né? Fala, Senhor, tira isso de mim, eu realmente eu vou esquecer o que eles fizeram com meu pai, sei lá, né? E para ela ficar bem, né? Para ela ficar bem. Realmente é uma situação, né, que, como eu disse para ela, né, é uma situação difícil, né, que realmente só Deus para mudar, para transformar, né, para que a gente realmente possa ter essa atitude, né, de perdão, né, mas um perdão verdadeiro, né, não aquele da boca para fora, né. Um perdão verdadeiro onde Deus vai trazer paz, né, ao coração, né? E como o pastor Luiz disse mesmo, né, aquilo realmente ficou no passado, lá nas profundezas e não se lembra mais, né? Porque isso realmente faz muito mal para a vida da pessoa, você carregar esse sentimento, né? Isso vai fazendo mal para o corpo, realmente, vai atingindo até mesmo o corpo, né? Então que Deus abençoe a sua vida, né? Que você possa ter esse entendimento, né? Que Deus possa realmente transformar esse sentimento, né, no seu coração. Muito bem. Então, como eu já disse, irmãos e amigos, nós temos aqui mais 3 lições pela frente, né? Então, vamos continuar aí estudando, né, Jonas, né? E vamos aprender mais, né, sobre essa história maravilhosa, né? E nós vemos aqui que a pregação de Jonas, né, foi um ato realmente de misericórdia de Deus, né, oferecendo aí à capital da Síria, né, a chance de arrependimento. E é o que ele nos está nos dando, né, todos os dias da nossa vida, a chance de arrependimento, né. Então que nós possamos aproveitar, né, a cada dia essa oportunidade que Deus nos dá, né. E poderíamos ficar aqui por muito mais tempo, né, estudando, refletindo, né, trazendo exemplos para o nosso cotidiano, né, nossa vida diária. Mas o tempo passa rápido, né? E nós já estamos chegando aqui ao final então da nossa mesa de explanação. Queria aqui agradecer a todos vocês, né, que nos acompanham, aqueles que porventura vão ver esse vídeo um pouco mais na frente e que esse estudo aqui realmente possa ter falado, estar falando ao seu coração, né? E que você possa refletir também, né, sobre essa história de Jonas, né, para as nossas vidas, né? E que Deus nos ajude a observar, né, essa história maravilhosa e que nós possamos, né, servir a Deus dia após dia com mais amor, mais compaixão e mais temor, né? Que nosso coração seja movido por aquilo, né, que move o coração de Deus e que é a salvação do povo, né? O povo que ele de antemão escolheu e que nós não venhamos a fazer a nossa avaliação, né, a respeito se a pessoa deve ou não deve aceitar a Jesus, né? Temos ali um recado, não? Que dia 26, né, de 26 a 2, de 26 do 12 e 2 do 1 de 2026, nós não teremos então a mesa de exploração, é isso? Né? Em virtude então do Natal e do Ano Novo, né? Então os irmãos vão ver aí nos próximas sextas-feiras, né? Quero então aproveitar esse recado, convidar você, né, que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, para participar então da cantata de Natal. Domingo passado tivemos, né, a cantata de Natal das crianças, né? E no próximo domingo agora a cantata de Natal dos adolescentes. Então você é o nosso convidado. Então estar aqui conosco próximo domingo, né, às 19 horas, para participar então desse domingo festivo, né,
cantata de Natal dos adolescentes. E como eu sempre convido também para vocês participar da nossa escola bíblica dominical, né, onde nós estudamos, né, a palavra de Deus, né, como nós sempre mostramos aqui, né, a revistinha, né, compromisso, né, estamos estudando os profetas menores. É a oportunidade também de você estudar conosco aqui todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical. Tá bom? Então acho que esse era o recado. Os pastores gostariam de dizer mais alguma coisa? Próxima semana, né? Logo, falta o... Ah, tá. Então, só bateria uma. mais uma mesa de explanação, né? E logo depois o ano que vem só. Né? Então, Jonas vai ficar pela metade, né? Ah, tá. Ok. Ou Bem lembrado, então, pastor. dá uma condensada aí, né? Ah, sim. Porque é 3 capítulos curtos. Isso, bem lembrado. Boa, ótimo exemplo. Vamos, então, na próxima mesa, né, condensar isso aí, pegar essas três lições e fazer uma só, né? Que aí a gente consegue, então, fechar então, a revistinha, né, no trimestre. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida e fique sempre nos acompanhando, continue nos acompanhando, né, nesses estudos da Palavra de Deus. Com certeza, para nós, é muito importante, né, nos enriquece, nos fortalece. Com certeza para você também terá o mesmo efeito. Eu vou pedir então para o pastor Luiz Antônio estar orando, né, agradecendo a Deus por essa mesa de explanação e encerrando então este momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, Senhor, meditando em Jonas, capítulo 1, que tanto nos edificou, Senhor. Quantos ensinamentos, ó Pai, quantas observações, quantos recados que Deus deixou para nós nessa noite, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, olhar Jonas com um olhar futurista, com um olhar de eternidade, com um olhar de arrependimento, com um olhar de amor, de misericórdia. Quantas pessoas estão se perdendo e nós estamos, às vezes, no nosso conforto, ó Deus, descansando, dormindo, enquanto as pessoas estão perecendo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos fortaleça no nosso chamado, e que todos nós possamos realmente pregar a Tua Palavra, independente, ó Pai, de circunstâncias, independente das pessoas serem boas ou más para nós, Senhor. O que importa é o arrependimento, que elas se transformem também, ó Deus, e se elas tiverem a aprovação do Senhor, nós seremos também beneficiados. Abençoa a vida do pastor Humberto Sedano, ó Pai, a sua família, a missão que ele cuida. Abençoa a vida do irmão Oscar, vice-presidente da nossa igreja, a sua família também, as suas atividades, ó Deus. Abençoa a vida do irmão Flávio também nas suas atividades eclesiásticas aqui, técnica. Ó Deus, abençoa a amada igreja, abençoa aqueles que nos ouvem, aqueles que virão a ouvir um dia, Deus, que entendam, ó Deus, aquele que foi explanado, que foi pregado, ensinado, e que aproveita, ó Pai querido, essas bênçãos e a pessoa também seja transformada. Reconheça a necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e seja também, e tenha um coração arrependido, como um povo de Nínive, que para Jonas e para muitas pessoas, eles também não teriam jeito. Mas a misericórdia do Senhor alcançou 120.000 pessoas e todos eles se arrependeram. Que seja assim com todos os homens, porque como o irmão Oscar citou, para Deus importa que todos os homens sejam salvos. Perdoa nossas faltas, Senhor, nos abençoe nesse mês em que avizinha a nossa comemoração natalina, o memorial, ó Pai, do nascimento de Jesus, que veio cancelar os pecados do mundo. Muito obrigado, a Deus, por esse grande plano, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.